A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e eu já quero mais uma vez compartilhar com os irmãos mais uma experiência que o Senhor me deu no dia 3 de agosto, por volta da tarde. Bom, meus irmãos, primeiramente eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês antes de passar o recado do Senhor para a tua vida, amém? Bom, meus irmãos, a palavra que nós vamos meditar é no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Amém? Eu li somente a primeira parte do versículo 2, né? Que foi a qual o Senhor me deu. Bom, como eu falei aos irmãos, no dia 3 de agosto, 3 de agosto na cidade de Maringá, no Paraná, o Senhor me deu uma experiência e eu vou compartilhar com os irmãos, mas antes eu quero fazer uma oração. Antes de iniciar, já deixei um versículo que foi o Senhor quem me deu, e agora eu quero fazer uma oração, amém? Então eu convido você neste momento, não sei onde você está, mas se você não puder dobrar os joelhos, feche somente os teus olhos e entre em concordância com o que eu estarei falando aqui, amém? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, meu Pai amado, estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para falar daquilo que o Senhor mandou, para compartilhar com os meus irmãos a experiência que o Senhor me deu. Deus amado e querido, são tantas pessoas, Pai amado, que vão ouvir, que vão ser alcançadas, não somente novos convertidos, como pastores, pessoas que têm cargos dentro de igreja, pessoas até mesmo que nem crentes são, vão ouvir, Deus, esta revelação. Mas que tudo, Deus, venha ser para a Tua glória, que tudo venha ser para bom proveito, para edificação de nossas vidas, ó Espírito Santo. Neste momento, toca na mente do meu irmão, da minha irmã, toca no coração, Senhor, para que tudo, Pai amado, venha ser entendido pelo Espírito, pois Tua palavra diz que o homem, meu Pai amado, carnal, ele não entende das coisas espirituais. O homem natural, ele não entende das coisas espirituais, Senhor. Mas, Senhor, nos dá uma mente espiritual, dá uma mente espiritual para o meu irmão que está aí do outro lado, para que venha entender aquilo que o Senhor está falando, Deus, e que esta palavra, a palavra que está saindo da Tua boca, venha sair e produzir frutos dignos de arrependimento para cada vida, Espírito Santo, e que cada pessoa que escutar venha ser edificada, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te apresento cada vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Fica ligado, fica com o teu pensamento ligado no Senhor, para que possa entender aquilo que Deus está falando, amém? A palavra que nós lemos, né, no início, fala de quando Deus dá a revelação a João que estava na ilha de Patmos, ali preso, né, por causa da palavra do Senhor, e agora o Senhor começa a dar revelações para João a respeito das 7 igrejas da Ásia, não é verdade? E a carta que nós lemos,
a primeira carta, que foi a igreja, direcionada à igreja de Éfeso. E eu acho interessante porque Deus diz assim: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. É como se Deus está dizendo assim: olha, eu estou passeando no meio dessas 7 igrejas e eu sei o que vocês estão fazendo. É como Deus está falando dessa maneira: eu sei o que você está fazendo, eu sei as tuas obras. E é interessante essa palavra porque tem a ver com o que Deus me mostrou. Como eu falei aos irmãos, né? O dia, a data que o Senhor me deu a experiência, no dia 3 de agosto, era tarde já, por volta de 2 ou 3 horas da tarde, e eu estava no quarto deitada. Eu estava até me sentindo mal nesse dia, estava com uma dor no corpo, e fui fazer algumas coisas lá, né, onde eu estava. E em seguida fui deitar. Eu fechei a porta do quarto e fui deitar. Sendo que, como eu estava com o corpo dolorido, eu coloquei uma oração, pus uma oração do missionário Davi Miranda e fiquei ali com os olhos fechados, deitada na cama, escutando aquela oração. E eu adormeci. E quando eu adormeci, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava do jeito que estava acontecendo ali na cena real, verdadeira, no mundo físico. Eu sonhei a mesma coisa, eu deitada numa cama, escutando a oração do missionário, sendo que no sonho chegava uma pessoa para mim. Eu não via o rosto, mas chegava uma pessoa e dizia assim: irmã Thalia, Deus quer te dar uma revelação. O Senhor quer te dar uma revelação. E eu perguntava para ela no sonho: quando o Senhor vai me dar esta revelação? E quando eu perguntava isso, a pessoa respondia assim: o Senhor quer te revelar hoje, agora. E quando ela falou, a pessoa falou isto, eu pensei assim: então eu preciso me preparar. Sendo que no próprio sonho eu via meu espírito saindo do meu corpo. E acabou o sonho ali naquele momento. E quando eu me dei conta, de fato eu já não estava mais sonhando. Eu estava acordada. Porque eu via tudo em tempo real. Tudo em tempo real eu via. E eu pensava assim na hora: meu Deus, eu estava sonhando agora há pouco e Deus já me arrebatou. Eu ficava assim maravilhada. E Deus tirou o espírito do meu corpo. E quando Deus tirava, o Senhor me levava para um local bem espaçoso. E naquele local havia altares erguidos. Havia altares que estavam levantados. E quando eu olhava assim, eu perguntava para Deus o que significava aqueles altares levantados. E eu via um símbolo de uma igreja. Eu vi que é o símbolo da Igreja Batista. Eu vi ali em cima daquele altar levantado. E eu escutei Deus falando comigo de forma audível. Meus irmãos, não foi sonho, começou com um sonho, mas quando Deus tirou o espírito do meu corpo no sonho, já não foi mais sonho, o sonho se acabou imediatamente e de fato aconteceu já em tempo real, não eu dormindo. Não foi um sonho que eu sonhei que estava sendo arrebatada, não foi. E eu vi aquele altar erguido. E eu perguntava, via o símbolo da Igreja Batista, né? E eu perguntava para Deus, eu perguntava para o Senhor o que significava aquele altar ali erguido. E Deus falava assim, eu escutei a voz do Senhor falando comigo, que ele dizia assim: por que vocês estão ignorando a santidade do corpo? Por que estão ignorando a santidade do corpo?
Quem disse que o corpo não tem importância para mim e que eu me importo somente com o coração de vocês? Se o corpo de vocês não tivesse importância para mim, por que estão tão preocupados que meu espírito habite dentro de vocês? E o Senhor dizia, Deus falava com voz de ira, se liberte da marca de Satanás que estão nos seus lábios, que estão nas suas orelhas. Se querem ser salvos, é necessário se libertar dessas marcas de Satanás, deixar de usar essas coisas do diabo. E o Senhor dizia assim, porque vocês estão usando vestimentas dos demônios e não estão renunciando os acessórios do diabo. O Senhor falou e Deus tornou a falar novamente, eu quero santidade exteriormente também. O Senhor dizia isso. Eu vi ali, o altar erguido da Igreja Batista e o Senhor falava, meus irmãos, com voz de ira, porque Deus dizia que o povo da Igreja Batista, os irmãos da Igreja Batista, estão ignorando a santidade exterior. Tudo bem que a santidade exterior, ela não é tão importante quanto a interior, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos fazer essas coisas e não omitir outras, aquelas. Então, é um conjunto, santidade interior e santidade exterior também. E o Senhor falou que os irmãos da Igreja Batista estão ignorando a santidade do corpo, a santidade, estão usando marca de Satanás, estão usando acessórios, vestimentas, coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, porque o diabo aí tem colocado na mente do povo, inventado uma mentira, que Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer somente o coração, não, porque o Senhor se entregou no sacrifício ali na cruz de Calvário inteiramente. Não foi apenas o coração, não foi apenas metade do corpo, não, foi 100%. Então Deus, ele quer uma entrega total para estar na santidade. E depois que o Senhor falava isso, o primeiro recado, eu via um segundo altar levantado. E quando eu vi aquele altar levantado, o Senhor me fazia saber que era a igreja presbiteriana. O Senhor me fazia saber que era a igreja presbiteriana. E o Senhor tornou a falar comigo novamente. E o Senhor disse assim: vocês estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente porque criaram um povo incrédulo e sem fé. E quando o Senhor falava isso, meus irmãos, Deus falava assim com a voz de tristeza. Uma voz de tristeza que Deus dizia que esta igreja criou um povo incrédulo, um povo sem fé. E Deus dizia assim, Deus me mostrava reverendos dessa igreja tendo relações sexuais com próprias moças aí da igreja. O Senhor me mostrava. E o Senhor também disse para mim, os meus olhos têm contemplado, homens que estão se embebedando e batendo nas suas esposas, espancando seus filhos. E o Senhor falava assim com a voz de autoridade: se arrependam dos seus atos, se arrependam. E depois o Senhor me mostrou outra igreja, outro ministério, um ministério quadrangular. E o Senhor falava comigo, me mostrava essa igreja. E o Senhor dizia que já tinha se afastado, o Senhor já se afastou desse ministério, porque Deus disse que eles colocaram teatro, colocaram dança, colocaram
um circo dentro da igreja. O circo que eu falo, meus irmãos, não é circo literalmente não, colocar um circo dentro da igreja. É que Deus está se referindo a coisas que não agradam o Espírito Santo. É uma palhaçada dentro da igreja, colocando as coisas de Satanás dentro da igreja. O Senhor não se agrada desse ministério de teatro, de dança dentro da igreja. O Senhor não se agrada. E o Senhor falava que o mundanismo já havia entrado dentro desse ministério. E Deus falou assim: o meu espírito não compactua com esses feitos. O meu espírito não compactua com esses feitos. E o Senhor também me mostrava em cima desse altar casais liberais. O Senhor me mostrava homens comprando, o marido comprando produtos eróticos para usar ali, né, na hora do ato sexual. E o Senhor dizia que não compactua com essas atitudes erradas. O Senhor falou que já não está mais suportando a devassidão no meio dessa igreja, no meio da igreja. O Senhor não está mais suportando. Outro altar que Deus me mostrou era o altar dos Gideões. O Senhor me mostrou o altar dos Gideões. O Senhor me mostrou e o Senhor falava assim: altar de prostituição e adúlteros. Altar de prostituição e adúlteros. E o Senhor me mostrava um homem aí que faz parte da liderança dos Gideões. O Senhor me mostrava que ele é altamente prostituto. Então o altar dos Gideões hoje, meus irmãos, é altar de prostituição, é altar de adúlteros que estão subindo lá. Homens, mulheres, pessoas que estão aí, que são prostitutos, que estão subindo em cima deste altar. Mas a vida em secreto, a vida que depois que desce do púlpito, é uma vida cheia de prostituição, é uma vida deixando a mulher, deixando a esposa traindo o esposo. Deus não está se agradando. O Espírito Santo me revelou que o altar dos Gideões é altar de prostituição e adúlteros, porque estão fazendo coisas, estão cometendo atos que não têm agradado ao Senhor. E o Senhor me mostrava um homem em específico lá, que eu não vou citar o nome, porque o Senhor não me permite, mas o Senhor me mostrou que é altamente prostituto. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, aleluia, está falando para alertar, pois o juízo do Senhor virá. O juízo do Senhor virá sobre esses altares que estão colocando em cima homens adúlteros, prostitutos, induzindo o povo a pecar, colocando coisas que não agradam dentro da igreja do Senhor. E depois, meus irmãos, o Senhor me mostrava outro altar. Era um do lado do outro. Era um lugar bem espaçoso, como se fosse um galpão. E havia vários altares levantados, né? Os altares que eu já citei. E o outro altar que eu via era o da Deus é Amor. O Senhor me mostrava o altar da Deus é Amor. E o Senhor falava assim comigo. Eu escutei a voz do Senhor falando de forma audível. Não foi nada fruto da minha imaginação. Não foi um sonho, não. Foi um arrebatamento em espírito que o Senhor me deu. E quando o Senhor me mostrou o altar da Deus é Amor, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Filha, muitos desse ministério estão apegados com a placa, porém o legado que o meu servo que Deus está falando é o missionário Davi Miranda. E o Senhor disse: o legado que o meu servo deixou já destruíram. E o Senhor disse: eu não me faço mais presente neste lugar, porque já destruíram o legado que o meu servo havia deixado. O
o Senhor falou. E quando eu olhava assim para o alto, era como se toda a visão assim do alto céu, tudo se abria. E quando eu olhava, eu via o rosto do missionário Davi Miranda olhando para baixo. E eu via uma afeição de tristeza, porque ele olhava e via que as pessoas que estão hoje na Deus é Amor, a liderança, destruir o legado dele. E ele chorava quando ele olhava para baixo e via, aquela situação da igreja. E o Senhor dizia que já não se faz mais presente lá, nesse ministério. O Senhor já não se faz mais presente lá porque destruíram o legado do missionário Davi Miranda. E o Senhor também disse, meus irmãos, para mim, que o coração, o Espírito Santo se entristece quando olha e vê a situação desse ministério atualmente. O Espírito Santo se entristece e chora com a situação que está esse ministério atualmente. Outra parte, meus irmãos, que o Senhor falou comigo nessa experiência foi, o Senhor me mostrava, depois que mostrava os altares, aquela visão toda se apagava, aquele cenário se apagava todo, e eu via como uma sala de escritório e via uma mesa muito grande e havia homens de terno, gravata, com pastas em cima da mesa. Eu via muitos homens e vi também o ex-presidente do Brasil. O Senhor me mostrou. Não estou me referindo a ex-presidente mulher, não. Ex-presidente homem, que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrou ele assentado também naquela mesa junto com outros. E o Senhor me fazia saber que os que estavam de terno, gravata, eram advogados. E eu perguntei, Senhor, o que eles estão fazendo aí? E o Senhor falou comigo, filha, eles estão arrumando uma estratégia para tirar todas as acusações deste homem, do ex-presidente, para liberar ele da prisão, porque ele pretende se candidatar de novo. Mas o Senhor disse, se ele se candidatar e ganhar, ele está já preparando um grande sacrifício, uma cerimônia para sacrificar, e nessa cerimônia haverá muitos satanistas. Se ele conseguir esse objetivo dele. O Senhor falou isso a respeito desse ex-presidente, meus irmãos. Então vamos se atentar, vamos clamar mais, orar mais para Deus tomar o controle, para o Senhor tomar o controle, amém? Outra parte também, que o Senhor me mostrava, já finalizando a revelação do Senhor, aquela parte, aquele cenário dos homens assentados ali na cadeira, ao redor daquela mesa se apagava, e o Senhor tirava o meu espírito dali e elevava o meu espírito às alturas, e eu olhava para baixo e eu via pessoas aparentemente normal, e eu não entendia, e o Senhor perguntava para mim, filha, o que os teus olhos estão vendo? O que os teus olhos estão vendo? O Senhor perguntou. E eu falei assim, Senhor, eu só consigo ver pessoas andando. E o Senhor dizia assim, estou abrindo agora a tua visão. E quando Deus abria a minha visão, era como se aproximasse mais daquela pessoa, minha visão, desse um zoom,
e eu enxergasse aquelas pessoas que estavam lá embaixo de perto. E quando eu enxergava, eu via como se houvesse uma marca entre o pescoço daquelas pessoas. Uma marca eu via, e era como uma marca de corrente ali ao redor das pessoas. E eu olhava assim e perguntava a Deus o que significava aquela marca. E o Senhor falou comigo: filha, isso que estás vendo, filha, não são seres humanos, mas são demônios que tomaram o corpo humano, que assumiram uma forma física e estão andando sobre a terra. Olha aí, meus irmãos, que tremendo. O Senhor falando me mostrou que tem demônios que assumiram uma forma física e estão passeando pela terra. Estamos vivendo nos últimos tempos. Precisamos orar ao Senhor para Deus abrir nossa visão, para que não venhamos ser enganados pelos agentes, pelos servos de Satanás. Depois que Deus me mostrava esses demônios assumindo forma humana, né? Muitos estão entrando até dentro das igrejas, e as igrejas mortas espiritualmente, a liderança também, né? Morta, sem visão, não estão nem se dando conta que tem demônio entrando dentro da igreja em corpo humano. Aleluia, glórias a Deus. E quando o Senhor me mostrava isso, o Senhor falou: filha, diz para o meu povo que ainda este ano, eu irei permitir que o espírito de loucura entre na vida de muitos, aleluia, de muitos pastores que estão se recusando a voltar às veredas antigas. Eu permitirei que este espírito de loucura entre na vida desses pastores, e muitos até mesmo irão ser internados como loucos, porque será permissão minha, porque eles estão se recusando a dar ouvido à minha voz, estão se recusando a voltar às veredas antigas. Não sou eu, irmã Thalia, que estou fazendo ameaça, forçando você a voltar à vereda, não. Cada um tome sua decisão, escapa-te pela tua vida. Se eu pudesse, eu levaria todo mundo para o céu, aleluia, mas eu estou aqui somente passando o recado do Senhor, que se o Senhor falou, Ele se responsabiliza, Ele cumpre, aleluia. Então você que é pastor, até mesmo que não é pastor, mas tem algum cargo, alguma função assim, de liderar, de cuidar de almas, aleluia, você sabe, você já foi do caminho estreito, do caminho apertado. Volte antes que o juízo do Senhor venha. O Senhor está dando a oportunidade para muitos, o Senhor está dando. E, meus irmãos, depois que o Senhor falou isto, do espírito de loucura, que Deus vai permitir, sim, aleluia, se os pastores não se arrepender, se os pastores não retornar às veredas antigas, Deus vai permitir. O Senhor falou. Depois que o Senhor disse isso, o Senhor me tirava dali, né? Das alturas, o Senhor me tirava, e Deus falou assim: filha, eu escutei a voz do Senhor falando ao meu ouvido: filha, eu te levarei agora nas profundezas do inferno e te mostrarei algo para que alerte aos meus servos. E o Senhor me levava, meus irmãos, em questão assim, fração de segundos, muito, muito rápido. Era como se Deus houvesse apenas falado apenas uma palavra, e imediatamente meu espírito foi lá. Estava já dentro do inferno, num piscar de olhos. O meu espírito já estava dentro do inferno, meus irmãos, dentro de uma sala. E quando eu olhava, era uma sala que parecia uma fábrica.
tinha uma aparência de fábrica, com equipamentos, eu via vários demônios ali dentro, e quando eu olhava assim, eu via tênis, molde de tênis, e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando esses tênis? Eu pensei, é pecado, Senhor, usar tênis? Eu perguntei isso a Deus nesse momento, e o Senhor disse assim, filha, presta atenção, filha. E o Senhor me mostrou tênis ali dentro daquela fábrica, e eu via marcas muito famosas que são conhecidas, como marcas da Nike, da Olímpicos, Adidas. Eu via muitas, até mesmo que eu não sei o nome, mas eu via marcas conhecidas de tênis. E quando Deus me mostrava aqueles tênis ali do outro lado, eu via os demônios criando, fazendo design, né, daqueles tênis e colocando aquela marca ali naquele tênis, e eu ouvia a voz do Senhor falando comigo. Diz aos meus servos que eu não me agrado, que eles usem esses acessórios de Satanás, pois são marcas sacrificadas, são marcas que são sacrificadas, que foram oferecidas para Satanás. Essas marcas que são bastante conhecidas, o Senhor falou que não se agrada. Então, vamos aí prestar atenção, pedir para o Senhor nos dar discernimento espiritual, para que não venhamos usar coisas, né, objetos, acessórios que foram apresentados para Satanás, pois o Senhor não se agrada. Amém, meus irmãos? Então, foram essas coisas que eu compartilhei com os irmãos, que o Senhor me mostrou. Espero que tua vida seja edificada e que você venha dar ouvido à voz do Senhor. Então, desde já eu me despeço. Foi até aqui que o Espírito Santo me direcionou, e eu já deixo a oportunidade com a irmã Solange para ela falar, fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar. Quem se despede é sua irmã em Cristo, Thalia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.